A nossa super dica de hoje é relacionado à posição geográfica do Brasil. Pois bem, a posição geográfica do Brasil, ela tem uma importância relevante quando a gente fala de assuntos como clima, vegetação, e isso vai fazer com que a gente tenha alguns pontos ao longo dessa super dica que sejam importantíssimos para o seu conhecimento sobre determinado assunto. No primeiro momento, a gente vai ver que o Brasil é tratado como um país continente, um país com extensões continentais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que devido à sua imensa extensão, devido ao seu grande tamanho, que a gente acaba tendo lá em torno de 8.511.965 km², ou seja, mais de 8,5 milhões de km², isso faz com que o Brasil seja conhecido como um país continente, acaba sendo maior muitas vezes que alguns continentes. Outro ponto interessante que a gente vai ter aqui é a nossa localização. Nossa localização em relação ao nosso mapa mundi. Se a gente for ver aqui, estaria o nosso globo terrestre. Nós teríamos como principal paralelo a linha do Equador e como principal meridiano Greenwich. Numa aula posterior a gente vai falar mais detalhadamente o que é paralelo, o que é meridiano. Mas fique com essa imagem, com essa figura num primeiro momento. O Brasil se encontra localizado exatamente nessa porção, como a gente vê desenhado aqui. Aqui a gente tem o nosso leste, também chamado de oriental, já vai guardando essa expressão, e o oeste, também chamado de ocidental. O sul aqui embaixo e o norte lá na porção de cima. O Brasil, se a gente puder analisar, ele se encontra na chamada porção centro-oriental da América do Sul. Centro, na parte central, oriental, na parte leste da América do Sul. Porque a gente vai ver que aqui a gente tem os outros países da América do Sul. E lá, mais acima, os países da América Central e América do Norte. Centro-oriental. Professor, o que quer dizer isso? Está na parte central do continente americano e na parte oriental, ou seja, na parte leste do continente americano. Num segundo momento, a gente vai ver que o Brasil encontra-se no hemisfério ocidental do globo. Quem que divide o hemisfério ocidental e o hemisfério oriental? É o meridiano de Greenwich, que a gente vai ver que tem grande importância em relação a fusos horários. Aqui a gente tem o hemisfério oriental, lá onde a gente encontra o Japão, o Oriente, como a gente está acostumado a ver, e aqui a gente tem o hemisfério ocidental. Então, em relação a Greenwich, nós nos encontramos no hemisfério ocidental. Porém, eu preciso que nesses dois primeiros tópicos extremamente relevantes você tenha cuidados em relação à questão que for montada por você pelo examinador. Por quê? Porque ele pode te perguntar em relação à posição do Brasil em relação à América do Sul. A gente vai ter uma, que nem a gente falou, é na parte oriental. A posição do Brasil em relação a Greenwich, que a gente vai ver que é outra bem diferente, que aí a gente se encontra no hemisfério ocidental. Então, cuidado ao comando da questão. Ela vai dizer qual que é a posição do Brasil, que ele está querendo saber, e vai lhe dar um ponto de referência, seja ele dentro do continente americano ou seja ele em relação a Greenwich. Seguindo, quais os paralelos que acabam cortando o Brasil? A gente tem dois importantes paralelos que cortam o Brasil. O primeiro é a linha do Equador, que a gente vê aqui que corta lá o norte do país. Depois a gente teria mais aqui ao sul, o Trópico de Capricórnio. Então, o Brasil é cortado por dois importantes paralelos. A linha do Equador, que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul, e o Trópico de Capricórnio. Esse Trópico de Capricórnio, para vocês conseguirem visualizar, já lembre-se, ele passa ali na altura de São Paulo, sul de São Paulo e norte do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, pega aí a parte desses três estados, e ele acaba sendo o principal delimitante do clima subtropical no Brasil. Então, esses são os nossos dois paralelos, Capricórnio e linha do Equador. O Capricórnio, principal missão dele é em relação ao clima, tá? Que ele vai determinar a parte subtropical e a parte intertropical do país. E também a linha do Equador. A linha do Equador divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. E aqui já vai uma importante informação. O Brasil ele acaba tendo terras no hemisfério norte e no hemisfério sul, sendo que 93% do território brasileiro está no hemisfério sul e 7% do território brasileiro está no hemisfério norte.
O que a gente vê em algumas questões? Primeiro, que ele fala que o Brasil está totalmente no hemisfério sul. Errado, a gente tem uma pequena porção no hemisfério norte. O Brasil abrange somente um hemisfério. Não, ele pega os dois, hemisfério norte e sul. Na hora da prova lá, se eu sofrer alguma dificuldade, coisa, lembra, hemisfério. Hemisfério é uma meia esfera. Então, o hemisfério sul e o hemisfério norte. Para esse detalhe aí. Já vai guardando desde agora isso aí, depois você vai anotar na sua anotação aí o seguinte ponto. O norte, e muitas vezes ele é chamado de setentrional ou boreal. Já o sul, por algumas vezes, ele vai ser chamado por meridional ou austral. Preciso saber todas essas denominações? Precisa, porque quando o examinador monta a questão, muitas vezes ele tenta dificultar, ele tenta, além do conhecimento dessa posição geográfica, ele cobra esse algo a mais de você. Então lembre-se, norte, setentrional ou boreal, é só lembrar da aurora boreal, que é lá em cima, lá na Noruega, na Península Escandinava, e o sul, que é chamado de meridional, nossa região aqui, e o austral. Feito? Então, importante desse ponto aqui. Na extensão do Brasil, a gente já falou, 8.511.965 km². Vai perguntar exatamente o número? Dificilmente. O que eu tenho que ter noção é que o Brasil tem mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Por isso, a denominação de um país continente. Essa outra informação aqui, não menos relevante, ela dá os tamanhos, as extensões do Brasil de norte a sul e leste a oeste. Aí a gente tem alguns números que divergem entre os próprios geógrafos e tal. O que acontece? De norte a sul, 4.394 quilômetros e de leste a oeste, 4.319 quilômetros. A principal informação que fica para você é a seguinte: o Brasil ele é maior de norte a sul. Aí, como a gente vê que a diferença acaba sendo pequena, né? Quando a gente está falando de um país do tamanho vulto, lembre-se do seguinte: se a gente traçar uma linha lá da Serra do Caburaí, o ponto extremo do Brasil ao norte, até o Arroio Chuí no Rio Grande do Sul, esta linha ela não poderá ser uma linha reta. Por quê? Porque aí ela vai passar num território que não é do Brasil. Isso faz com que a linha de norte a sul ela acaba tendo que ser formada praticamente por uma parábola para pegar o território brasileiro, principalmente aqui na região sul do Brasil. Isso explica que o Brasil acaba sendo maior de norte a sul ao invés de leste a oeste. Então lembre-se desse detalhe. Além da importância dos números ser, digamos, menos relevante nesse aspecto, o que é mais importante é lembrar isso aí. O Brasil é maior de norte a sul, até mesmo porque eu não posso traçar uma linha reta entre os dois extremos. Diferentemente dos extremos do leste a oeste, onde a gente vai traçar uma linha reta. Outro ponto interessante da nossa posição geográfica é a chamada questão da placa tectônica. O Brasil está em cima de uma placa tectônica por inteiro, a placa tectônica da América do Sul. O que isso tem de influência? A influência aí é porque a possibilidade de terremotos e maremotos ela acaba sendo menor. Então a gente não vai ter aquele movimentos de placas tectônicas como a gente tem, aonde encontram-se placas tectônicas, ali a gente tem o quê? A formação dos terremotos e maremotos e tsunamis. Como o Brasil encontra-se tudo em cima de uma mesma placa, a possibilidade de uma formação de terremoto acaba sendo menor. Ah, professor, mas existiu um tremor de terra. Veja, isso aí acaba sendo uma própria reverberação de que aconteceu numa outra localidade. Mas a gente não vai ter o epicentro de um terremoto aqui na região central, dificilmente aqui na região, no continente, no território brasileiro, em função disso daí. A gente encontra-se somente em cima de uma placa tectônica. Tá. E daqui? Qual que seria o bizu que eu não posso? Aquela super dica interessante até agora. É sempre na questão, quando está falando em posição geográfica, eu procurar meu ponto de referência. O que é esse ponto de referência? Na questão, ele está falando da posição do Brasil em relação à América do Sul? Ele está falando a posição do Brasil em relação a Greenwich? Ou ele está falando a posição do Brasil em relação ao Equador? É isso a primeira coisa que você tem que se preocupar e identificar no comando da questão.
Aqui a gente tem mais duas informações importantes. O Brasil é o 5º país em terras descontínuas e o 4º país em terras contínuas. Qual é a diferença? As terras descontínuas, aquelas que contam o território total, mais as ilhas. Por que a gente é o 5º? A gente perde para Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Então somos os 5º em terras descontínuas, aquelas que contam as ilhas. Perdemos para Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Quando a gente está falando em terras contínuas, nós vamos ser o 4º, Rússia, Canadá e China. Sabe qual é a diferença? A diferença está aqui, ó, nos Estados Unidos. A partir do momento que a gente fala em terras descontínuas, os Estados Unidos soma ao seu território o Alasca. Isso faz com que os Estados Unidos ultrapasse o Brasil em extensão. Então, cuidado. Descontínuo nós temos os 5º e contínuos a gente acaba sendo o 4º. Lembra da questão do Alasca. Ah, e as ilhas do Brasil vão fazer influência? Pô, as ilhas do Brasil são pequenas ilhas. Por exemplo, a gente tem Fernando de Noronha, a gente tem, que é uma ilha habitável, que a gente tem conhecimento, a gente tem os rocheiros de São Pedro, São Paulo, que há uns 20 anos atrás já foram questões da prova da ESA. A gente tem as ilhas de Trindade e Martim Vaz ali no Espírito Santo. Mas essas últimas, Rochedo de São Pedro e São Paulo, ilhas de Trindade e Martim Vaz, no Espírito Santo, em primeiro lugar, são pequenas porções de terra, até mesmo nem são de terra, por exemplo, ali de Trindade e Martim Vaz, praticamente toda ela é de pedra. A extensão é muito pequena, vai somar muito pouco. Com exceção de Fernando de Noronha, que tem um certo território ainda que pode fazer influência, as demais são pequenas ilhas, diferente dos Estados Unidos que detêm sob seu território o Alasca. Por isso que a gente acaba sendo ultrapassado pelos Estados Unidos. E, para não perder a deixa, aproveitando aqui, uma anotação que depois você vai fazer aí. Fernando de Noronha, a ilha de Fernando de Noronha, ela pertence ao estado de Pernambuco. E tem como a sua capital, a sua sede lá, Fernando de Noronha, a cidade da Vila de Remédios. Então já lembra, Fernando de Noronha, ele pertence a qual estado brasileiro? Ao estado de Pernambuco. Pertence à região nordeste brasileira. Então essa era a nossa super dica da posição geográfica do Brasil. Lembrando, oriental vai ser leste, ocidental vai ser oeste. Outro ponto, paralelos. Quando eu falo em paralelos, eu falo no sentido leste-oeste. Quando eu falo em meridiano, eu falo no sentido norte-sul. O nosso principal paralelo é a linha do Equador. Nosso principal meridiano, Greenwich. Professor, essa questão de paralelo e meridiano, eu tenho que saber isso é o suficiente? Não, a gente vai ver uma próxima aula que a gente vai falar de coordenadas geográficas, a gente vai falar mais alguma coisa. Mas nesse momento, o que eu preciso que vocês tenham consciência? Que o Brasil acaba sendo cortado por esses dois paralelos. A linha do Equador, lá na região norte do Brasil, e o Trópico de Capricórnio aqui na região sul do Brasil. Se gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu like lá, ativa o sininho, logo logo tá vindo mais novidades, tanto da história como da geografia. E lembre-se, o objetivo principal aqui é facilitar o seu estudo, seja ele de história ou de geografia.